seja bem-vindo à nossa sala de oração, seja bem-vindo a um lugar de oração, um lugar que inspira, que ensina a orar, um lugar onde juntos nós vamos conhecer mais daquilo que Deus faz, das respostas dele, do que podemos pedir e como orar, e o que não pedir, como também não orar. Mas eu sei que esse lugar de oração, ele é um lugar privilegiado. Orar faz bem, orar muda a nossa história, muda a nossa vida, muda os nossos caminhos, orar nos levanta, orar nos impulsiona, orar nos faz conhecer aquele a quem nós mais amamos, que é Deus. Você fala com Deus por meio da oração e Ele te responde em palavra, na palavra. Mas em oração nós ouvimos a voz dEle. Que maravilhoso é orar! E é por isso que eu quero te levar para esse lugar, quero te inspirar, te ensinar, te levar, te impulsionar, talvez te confrontar a orar mais. Quanto você ora? E essa pergunta é muito perigosa, porque às vezes as pessoas falam quantas horas você ora por dia? E não se trata de horas, ainda que o tempo conte, mas se trata da intimidade de falar com Deus. Pode passar 3 horas orando, mas ser uma repetição ou talvez uma distância de Deus, que aquilo se torna só uma rotina. Há uma diferença da rotina e do hábito, porque com o hábito você tem prazer. Chegou o meu momento de falar com o Pai. Chegou o momento de pedir a Jesus. Chegou o momento de ouvir a voz do Espírito Santo. Chegou o momento de ser direcionado por Deus. O que eu quero e eu busco e eu oro é para que você vá para esse lugar de oração. Um lugar onde você será inspirado, onde você será, de alguma maneira, empoderado pelo Espírito Santo, onde você vai conhecer os propósitos de Deus, onde você vai ver a sua vida mudar e você vai falar: Charles, pastor, como orar faz bem. E eu vou te falar, é verdade, orar faz bem para todos nós. E hoje eu quero te inspirar e fundamentar a oração em uma oração que Jesus fez no Getsêmani, quando a noite escura estava chegando. A noite anterior à crucificação, ele vai para aquele lugar e tem dias na nossa vida que parece que a noite escura chegou. A noite escura, o dia mau. E nesse dia mau, da má notícia, da situação difícil, o que nós podemos fazer? Podemos fazer como Jesus, orar. Lucas, capítulo 22, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, a partir do 41, versículo diz assim, vamos ler do 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Aqui dá para a gente, ficar aqui muito tempo, porque tem 2 momentos muito interessantes que Jesus nos ensina em oração. O primeiro, ele diz com os discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Mas não é esse que eu quero enfatizar com vocês. Jesus diz, ele ajoelha e ele começa a orar. E ele diz, Pai, se possível, afasta de mim essa dor da cruz, esse cálice que está vindo sobre mim. Mas, todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Tem dores na história que nós percebemos de Jesus, que ele mesmo ora. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade do Pai já estava estabelecida, que o Filho fosse entregue como um cordeiro, como um sacrifício.
e ele sendo sacrificado, morto, ele levaria como sacrifício, um derramamento de sangue, os nossos pecados. Mas não pecados só daquele povo, pecados de toda a humanidade, daquele século e de todos os outros séculos que viessem. O preço era tão alto como o Filho de Deus sendo entregue a ser sacrificado, que daqui, se assim Jesus não voltar, se o tempo fosse multiplicando e avançando, quando estiver no ano 10.000, imagina, hoje nós estamos em 2026, se o ano estiver lá no ano 10.000 e alguma coisa, se hoje nós somos 8 bilhões de pessoas, imagina lá, tem 100 bilhões de pessoas. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os pecados de todas as pessoas daquela época, de hoje, e de todas as outras que ainda vão nascer, mas nascem em pecado. Porque, como diz Jeremias, em pecado concebeu a minha mãe. Então, orar é muito importante, é crucial, é um meio de sobrevivência. A sua oração, ela te leva para um lugar de consciência de que só Jesus, no seu sacrifício, é capaz de perdoar os seus pecados. A culpa que o pecado gera, o remorso, a pressão, a opressão, tudo isso pode ser livre, pode ser tirado da sua história. Em oração você conhece isso. E como nós aprendemos? Aprendemos com Jesus, porque ele orou. Senhor, isso vai doer muito, isso será difícil, porque não é fácil ir para a cruz, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Você ora pedindo a vontade de Deus e às vezes ela vai ser contrária à sua. E quando ela é, como você se comporta? Você precisa simplesmente descansar e entregar a Deus e confiar que Ele vai cuidar de tudo. Então, se de repente você vive algo e diz, Senhor, essa não era a minha vontade, mas será que essa é a vontade de Deus? Então, que a exemplo de Jesus, você possa orar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu morava num lugar maravilhoso, maravilhoso. E dentro de um ambiente de oração, eu tive uma consciência que eu precisava sair de lá e vir para esse lugar onde eu estou hoje. E se fosse pelo lado natural, comparando os dois lugares de cidade, de estruturas, era melhor. Mas foi preciso dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se o Senhor quiser, passa isso para outro, mas eis-me aqui para cumprir o que o Senhor pede. Que você tenha liberdade, autoridade e coragem para fazer essa oração. Chega de ficar vivendo só de pedir oração para os outros. Chegou a hora de você começar a orar por você e dizer, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. E me ajuda a entender se o lugar que eu estou é a vontade do Senhor. E faça a tua, não a minha. Vamos orar. Senhor, isso é tão difícil, não é fácil. São momentos tão angustiantes, de tanta pressão, mas eu sei que quando oramos para que a sua vontade seja feita, tudo acontece. E acontece no lugar certo, na hora certa. Senhor, abençoe os meus irmãos, para que eles tenham consciência de que a vontade do Senhor é melhor do que a deles. E que quando o Senhor fala, tudo se transforma. E tudo vai voltar para o lugar que o Senhor estabeleceu. Abençoe para que eles vivam e desfrutem dessa vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, te dê coragem, te dê força, te dê habilidade, ousadia para você orar diante de Deus e dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Faça-se a tua vontade na minha vida. De repente você vai ver Deus mudando as coisas de lugar. E a gente quer ir para um lugar até de se arrepender. Mas não, deixa Deus te levar e te soprar para onde Ele quer.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que você faz. E até a nossa próxima sala de oração, em nome de Jesus.